Então, como treinar o questionamento socrático? Às vezes não consigo formular questionamentos através do que o cliente traz. A primeira coisa, né, quando a gente pensa na questão do questionamento socrático, é que existem perguntas básicas, né, do questionamento socrático. Então, a primeira coisa, se você, por exemplo, é aluna do meu curso, você já deve ter lá uma lista de questionamentos socráticos que você pode seguir. Se você tem o livro da Judith Beck também, tal, você tem lá a lista de questionamentos socráticos que você pode utilizar. Na lista de materiais gratuitos, eu não sei se tem, tá? Eu não lembro se tem, mas deve ter. Mas eu não lembro se tem. Mas tá. Mas existe uma lista que você pode encontrar na internet e tudo mais de questionamentos socráticos que você pode fazer com o paciente, tá? Então existe uma lista pronta que você pode utilizar. Mesmo assim, em alguns casos, essa lista não vai ser suficiente. Em alguns casos, você vai precisar realizar adaptações. Em alguns casos, você vai precisar ter a sua habilidade de raciocínio clínico, tá? E desenvolver melhores raciocínios, desenvolver melhores questionamentos aí que vão te ajudar com isso, tá? Com aquele caso específico que você está trabalhando. E para desenvolver esse raciocínio clínico para melhores questionamentos socráticos, tem isso daqui que eu costumo falar. Já falei várias vezes, já fiz até um reel sobre isso, já fiz uma postagem sobre isso, mas enfim, vamos lá. Como desenvolver melhor o questionamento socrático? A primeira coisa, estude o básico. Essa é a primeira coisa. Tem muita gente que quer buscar, quero aprender o questionamento, quero não sei o quê, sem conhecer o básico da terapia cognitivo-comportamental. O básico que eu falo é entender a fundo, por exemplo, o modelo cognitivo. É entender o funcionamento do paciente através de um ciclo de manutenção da dor. É entender que ele se comporta de maneiras específicas que mantêm ele no problema. Tá? Então ele tem um modelo cognitivo frente a várias situações da vida dele e ele se comporta de uma maneira que mantém ele neste problema. Ou piora o problema dele também. Tá? Pode até mesmo piorar o problema dele. Entendendo muito bem o básico da TCC, você sabe os dados que você precisa. Então ele traz uma situação e aí você sabe que dados você precisa. Tá, então ele trouxe uma situação específica, então eu sei que eu tenho que questionar sobre a interpretação dele dessa situação, a interpretação dele daquele comportamento, a interpretação dele... Então, conhecendo muito bem o básico da terapia cognitivo-comportamental, estudando mesmo o básico, seja vendo vídeos na internet, vendo livros, os livros básicos da TCC, fazendo meu curso básico, enfim. Existem várias maneiras de você conseguir entender a TCC básica, o básico da TCC, para justamente você conhecer mesmo e saber os questionamentos que você tem que fazer, o que você precisa resgatar, buscar, puxar do paciente. Tá? Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, ter uma metodologia e uma estrutura. Quando você tem uma estrutura de tratamento, que isso envolve também na questão do básico na TCC, fica mais fácil também de você realizar os questionamentos ali necessários, porque você vai estar focado naquilo. Então, se você tá ali, fez ali, montou a agenda da sessão, é sobre aquilo que você vão discutir naquela sessão. Ok, então agora chegou a hora de discutir o item da sessão. Então, fica mais fácil de você saber que é sobre aquele assunto que você vai ter que questionar, que é sobre aquele assunto que você vai precisar pegar mais dados ou instigar algum pensamento, uma reestruturação cognitiva e tudo mais. Depois, prática. Fica muito difícil você desenvolver o seu questionamento socrático, a sua habilidade de raciocínio clínico, se você não praticar. Se você não praticar com você mesmo, nos seus próprios pensamentos, identificando seus pensamentos disfuncionais e questionando os seus próprios pensamentos, fazendo isso com seus amigos, com seus familiares também, de sempre questionar, de ir lá, e com seus pacientes também, caso você já esteja atendendo, estimular também, começar os seus atendimentos, tá? Se estimular a começar os seus atendimentos, vai ser muito útil para que você consiga notar padrões, para que você consiga notar que tipos de situações se repetem na vida das pessoas, que tipos de pensamentos se repetem na vida das pessoas, e você consegue criar melhores hipóteses ali do que pode estar acontecendo. Você tendo melhores hipóteses do que pode estar acontecendo, você faz um questionamento direcionado para descobrir se essa hipótese é verdadeira ou não. Se eu tenho, por exemplo, um paciente que está com raiva, sentindo raiva, e eu sei
que a raiva tem muito a ver com quebras de regras que nós temos a respeito da vida, crenças, sentimento de injustiça e tudo mais, e eu sei que o que aconteceu é um amigo falou alguma coisa dele, sei lá, eu posso questionar justamente isso. O que você pensou, né, dessa situação, né? Aí ele não consegue falar e tal, mas eu sei que tem a ver com como é uma raiva, então eu sei que talvez tenha a ver com alguma regra quebrada e tudo mais. Então eu consigo questionar ele específico disso. Será que, o que você pensa sobre amizade? Você acha que amigos agem de que maneira? Amigos agem dessa maneira que seu amigo agiu? Ou não? Como que é? Se ele fosse um melhor amigo, como que ele agiria? Pra gente aí, a gente vai questionando baseado na hipótese que eu tenho de que esse amigo quebrou uma regra. Pessoas não agem dessa maneira. A amizade não funciona assim, tá? E isso a gente só vai aprender na prática. Tá? Pode, claro, tem pessoas como eu que tô falando aqui pra você que a raiva tem a ver com isso. Mas na prática você aprende mais isso, tá? Então pratique com você mesmo, pratique com as pessoas, pratique ali com seus pacientes. Outra coisa é ter uma questão de refletir sobre as coisas com independência. Ter a sua capacidade de refletir as coisas com independência, tá? Se você quer ser uma pessoa que desenvolve tem um melhor raciocínio clínico, que isso é o que vai te ajudar, né? Na questão aí do questionamento socrático, você precisa ser uma pessoa que consegue pensar com a sua própria cabeça, tá? Porque se você fica dependente somente dos outros, das outras pessoas, mas não tem esse questionamento específico nos livros. Como que eu vou questionar então se esse pensamento específico não tem no livro? Você precisa perder o medo de fazer as coisas, de testar as coisas, de refletir, de pensar um pouquinho fora da caixa para testar aquilo, tá? É essa pessoa que vai mais longe, essa pessoa que consegue fazer o que precisa ser feito. Outra coisa, conhecimentos gerais. Isso eu falo bastante também. Quanto mais conhecimentos gerais você tem, nossa, você é uma pessoa muito culta, você lê um monte de livro, você lê um monte de filosofia, você estuda filosofia, você vê um monte de palestras sobre várias coisas, assiste um monte de filme, conhece a indústria do cinema, joga muito videogame, é nerd, conhece um monte de coisas relacionadas a isso, nossa, é fissurado por futebol e conhece muito bem o funcionamento do time, não sei o que, da FIFA, sei lá, coisas variadas. Quando você tem um conhecimento geral assim, fica muito mais fácil de você conseguir criar analogias e metáforas para demonstrar para o seu paciente o que você está querendo dizer. Para trazer o seu paciente para uma situação onde fica mais fácil dele entender o pensamento dele, o sentimento dele e o que precisa ser feito. Então é uma forma de questionamento onde você mostra para o paciente outras formas de pensar, utilizando analogias, metáforas e coisas nesse sentido. Eu que sou uma pessoa muito nerd, jogo videogame e tudo mais, às vezes eu utilizo isso, né? No sentido, por exemplo, pensa na vida como se fosse um jogo de RPG, onde você tem os seus chefes que você precisa lutar, mas muitas vezes você não está preparado ainda para lutar com aquele oponente, né, com aquele inimigo. Então você precisa treinar mais, desenvolver novas habilidades, você precisa desenvolver ter novos upgrades aí na sua vida, né, se desenvolver, passar de nível para que você consiga enfrentar o que você tem que enfrentar. Se eu tenho, né, esse conhecimento e tudo mais, eu consigo fazer isso para estimular o paciente a fazer reflexões significativas. Eu consigo estimular o paciente a entender melhor o que eu estou querendo dizer. Mesma coisa questões de filme, personagens de séries, às vezes séries que o paciente assiste, que você conhece, por exemplo. Olha, por exemplo, aquele personagem lá, ele age dessa maneira. Faz sentido também? Você não parece que está agindo da mesma forma e tudo mais. Então, conhecimentos gerais é uma coisa que estimula muito a sua habilidade de questionamento socrático, tá bom? Outra coisa é a neutralidade ou tolerância, né? Que eu gosto de falar, essas duas coisas, que tem a ver com uma coisa assim, se você é uma pessoa muito intolerante com as pessoas que são diferentes, por exemplo, né? Então, opiniões políticas diferentes, religião diferente, orientação sexual diferente. Se você é uma pessoa muito assim, fica muito difícil de você estar, até a próxima coisa, curioso pelo comportamento do outro. Curioso
do porquê fulano funciona como ele funciona. Porque você cria uma barreira naquilo. Tipo, eu não quero entender isso. Isso é errado a pessoa ser dessa maneira. Então você não tá curioso. Porque fulano é burro por ser assim. Porque fulano sei lá. Enfim, fica nessas questões. Então, a tolerância, a neutralidade e a curiosidade pelo comportamento humano é muito importante. Você está realmente curioso. Estar curioso porque fulano funciona como ele funciona. Do porquê aquilo na vida dele traz esse sofrimento nele. Do porquê ele não consegue sair disso. E ser neutro com isso, ser mais tolerante, é o que vai mais ajudar nesse processo, tá bom? E aí, você gostou do conteúdo desse vídeo? Porque se você quiser assistir o conteúdo dessa aula na íntegra, basta acessar o meu canal de lives aqui no YouTube. Você pode encontrar o link na descrição e além dessa aula completa, você vai encontrar também muitas outras aulas para te ajudar na sua prática clínica aí da psicologia. Então clica aí embaixo e eu te vejo lá.